Bom, a aula de hoje é sobre sistemas computacionais. Então, a ideia básica é discutir como se cria, né, ou como se modela sistemas computacionais com dado objetivo, com dado uma determinada função que vai guiar essa construção, né? Então, a aula de computação paralela, né, teve como objetivo mostrar o uso do paralelismo para determinadas características, né, que são importantes e são relevantes para visão, né, para ter essa visão de sistema em cima da capacidade computacional, tá bom? Então, ah, esse é o último, na verdade, penúltimo, né? Sistemas computacionais a gente divide em duas partes. Essa parte aqui, que é uma parte mais de arquitetura, e depois uma parte que é avaliação, como é que se avalia um sistema computacional. Tá? A questão da avaliação é relevante porque, à medida que você monta alguma coisa, você tem que saber avaliar aquilo, né, que você montou, ou você criou, ou você modelou, ou você projetou, para saber se ele atinge os seus requisitos, as suas necessidades, né, pelas quais você desenvolveu esta arquitetura. Tá? Eu gostaria de iniciar com a apresentação do conceito de sistemas. É um conceito muito importante, porque a gente vai falar sobre sistemas computacionais. Né? Então, o que é sistema? Tá? É uma palavra muito complicada porque ele é muito utilizada, né? Todo mundo usa essa palavra sistema e o objetivo aqui é tentar conceituar um pouquinho melhor essa definição dessa palavra sistema, tá? Então, nós temos aqui três exemplos de sistemas. Um é o sistema respiratório, né, conjunto de órgãos e músculos do corpo humano que realiza a função de respiração. O outro é o sistema viário, né? Conjunto de ruas, pontes, túneis. Não só elementos físicos, também tem elementos de regras, como sinais, né? Regras de trânsito, semáforos, que são construídos e organizados para permitir a movimentação de coisas e de pessoas. Tá? Então, esse é o sistema viário. Então, não inclui só a parte física, né? As ruas e carros, né? Inclui também as regras de trânsito e inclui também as pessoas, né? Incluindo pedestres, por exemplo, né? Temos também um sistema administrativo, terceiro exemplo, né? Conjunto de cargos e funções que são organizados, né? Então, o que é o sistema administrativo? É a teoria da burocracia, né? Você tem os cargos, cada cargo existe uma característica, né? De responsabilidades, tarefas e responsabilidades, né? E um perfil para encaixar a pessoa adequada nesse cargo, tá? Então, a qualificação necessária para a pessoa se encaixar lá, tá? E aí ele é organizado numa estrutura hierárquica e você divide trabalhos, né, entre cada uma das caixinhas, tá? Então, esse é o sistema administrativo. Então, todos eles usam a palavra sistema, né? Então, mas o que vem a ser sistema? Tá? Então, essa tabela aqui, né, tenta organizar algumas características importantes desses sistemas, tá? A primeira parte importante, que é composto por elementos, né, partes e componentes. Então, o sistema é uma composição de partes. Tá bom? Então, a gente viu que em todos esses três exemplos existe realmente um universo de partes. A segunda característica muito importante é que essas partes, o conjunto dessas partes, realiza uma determinada função. Né? O sistema respiratório, por exemplo, tem a função de fazer a respiração. Essa é uma função ou uma funcionalidade. Né? Talvez eu tenha que mudar o termo. Pessoal que trabalha com lógica e filosofia trabalha mais com a ideia de funcionalidade do que de função. A palavra aqui é importante, tá? Porque a função remete a alguma coisa na área da matemática, né? A função de transferência, o f de o y igual a f de x. Então, eles evitam usar a palavra função, né? Porque há uma relação de funcionalidade direta, né? Um sistema, uma lógica essencialmente combinatória, tá? Enquanto que, para sistema, a visão é um pouquinho mais aberta, um pouquinho mais dinâmica. Então, a palavra funcionalidade é mais adequada, porque implica num processo, funcionalidade implica num processo, implica estar uma discussão no domínio do tempo, quer dizer, a função f,
né? Não seria só com X, né? Seria com T de tempo também, que fica caracterizado que a funcionalidade tem elementos no domínio do tempo. Tá? Isso é uma característica importante para o sistema. Normalmente ele é dependente, né? Tem elementos temporais envolvidos. Tá? Então, no caso da respiração, no caso do sistema respiratório, a funcionalidade seria a respiração. No caso viário, permitir, a funcionalidade seria permitir a movimentação de pessoas e cargas. No caso administrativo, é coordenar, né, e organizar o trabalho das pessoas. Tá? Então, em termos de diagrama, seria alguma coisa desse tipo. Né? Um sistema é composto por partes e elementos. É importante que haja uma interação entre si e que essa interação, esse conjunto de partes e interações, né, acaba gerando uma funcionalidade. Tá? Então, a consequência direta dessa definição de sistema é que, ao você ter um conjunto de partes, isso implica que você acaba automaticamente criando uma fronteira entre aqueles que fazem parte do sistema e aqueles que não fazem parte do sistema. Tá? É o caso da respiração, por exemplo. Você pode ter os músculos envolvidos, né? Mas de repente tem, por exemplo, a pele que está bem próxima, né, ao pulmão, por exemplo. Ele faz parte do sistema de respiração. Né? O osso que está aqui, né, que são as costelas, será que ele faz parte do sistema de respiração? Né? Está muito próximo, mas não é parte do sistema de respiração. Ele, claro, o osso aqui ele protege o pulmão, tá? Mas ele protege, mas não necessariamente faz parte da função de respiração, tá? Funcionalidade de respiração. Então, não é a proximidade, não é o fato de você estar grudado, é que ele faz com que esse elemento seja parte do sistema. Tá? Então, você define os sistemas como sendo partes que contribuem para a funcionalidade. Tá? Se ele não contribui para a funcionalidade, apesar de estar próximo, ele não é parte da função. Tá bom? Então, nessa desenho de caixinha, essas caixinhas todas, então, é parte do sistema porque ele contribui de alguma forma para a funcionalidade, na qual define-se a função. Desculpe, define-se o sistema. Tá? Então, automaticamente isso cria os elementos que fazem parte da função do sistema e elementos que não fazem parte do sistema. E isso acaba gerando uma fronteira, né? Tá? Uma fronteira entre a parte de dentro e a parte de fora. Tá? O ambiente seria o ambiente externo. Então, o ambiente externo não é necessariamente fora, assim, por exemplo, no caso do osso ou da costela ou da pele, né? Ele não é necessariamente fora do organismo, tá? Mas significa que ele não pertence, né, ao sistema, tá bom? Então, ao criar o interno e o externo, ele cria também uma interface, né? Que pode ser uma interface de entrada, outra de saída ou uma interface bidirecional, né, com o ambiente externo. Tá bom? Isso é uma coisa automática, tá? A partir da definição. E a partir dessa definição também você consegue sintetizar essa caixinha toda com todos os seus elementos numa outra caixa, né? Onde você chama isso aqui, essa caixinha aqui, pela função que ele executa, né? Ou funcionalidade que ele é responsável. E aí vira um modelo simplificado de sistema. Tem as entradas e saídas, ou até interações, e tem o nome da função. Tá? Então, como consequência direta disso aí, você tem algumas características interessantes. Não, bom, vou voltar aqui. Depois eu volto lá. Você cria uma hierarquia de sistemas. Tá? Então, esse cara aqui, esse conjunto aqui, vira uma caixa, né? Enquanto que esses caixinhas que estão aqui dentro também podem ser sistemas também compostos por outras caixinhas. Tá? Então, significa o seguinte, que o sistema é composto de partes, e essas partes também podem ser um sistema. Né? Então, é um sistema dentro de um sistema. Tá? Alguns chamam de subsistemas, mas não importa. Né? E depois, o próprio sistema por si também é uma caixa de um outro sistema. Então, você cria hierarquia de sistemas. Tá?
Então, aquilo que nós falamos, né? Existe uma função, existe uma vez que você tem uma função, ou uma funcionalidade que define o sistema, ele pode ser avaliado, né? Tá? Avaliado no sentido de eficiência, eficácia, ele está fazendo realmente essa função, o quão eficiente ele é para realizar essa função. Então, você tem como analisar essas funcionalidades e checar o funcionamento fazer uma avaliação desses sistemas pela responsabilidade, pela funcionalidade que ele deverá estar fazendo. Tá? Então, tem a avaliação do sistema, né? Aí você tem não só a avaliação pela eficiência, como também pelo desempenho, confiabilidade, né? São outros itens que a gente vai ver em aula específica. O ambiente externo é um ambiente fora, que faz fronteira com o sistema, né? Tá? E a relação do sistema com o meio ambiente é realizada através dessas interfaces, tá? Partes do sistema, né? Partes interrelacionadas que também possuem interfaces, tá bom? Tá. A hierarquia ele acaba implicando em duas coisas importantes. Primeiro é a composição e a decomposição. Tá? Quando você hierarquiza esses sistemas, ele permite que você ponha níveis, né? Então, e esses níveis facilitam você analisar aquilo que você está observando. Tá? O sistema, a ideia de sistema é utilizada em duas formas diferentes. A primeira é a forma de você organizar aquilo que você está estudando em partes e em funcionalidades, e você vai fazendo uma imersão, né, dividindo uma parte, por exemplo, essa parte vermelha, divide em vários elementos vermelhos, né, e assim por diante. Você vai dividindo, dividindo, dividindo. Isso chama-se imersão, né? É um processo que você vai decompondo, né, um sistema em outros sistemas para você poder estudar cada um desses elementos. Tá? Essa é uma característica principal da ciência, que estuda coisas que a natureza que existem na natureza, né? Então é um processo científico, né, onde e a teoria do sistema tem um impacto direto na ciência. À medida que a ciência foi se especializando, foi sendo que foi impossível para uma única pessoa absorver todas as dimensões da ciência, ele foi sendo segmentado em sistemas, né? Primeiramente chamamos de disciplinas, né? Então são grandes áreas, química, biologia, física, mas todos eles são interligados, né? Tá? E em cada uma dessas áreas foi dividindo cada vez mais em outros elementos, né? Isso chama de decomposição. Hoje existe uma crítica muito grande nesse processo de decomposição, porque muitas vezes você perde o controle ou a visão do todo por estar fazendo uma imersão em profundidade em um determinado assunto. Tá? Então surgem alguns conceitos como interdisciplinaridade, né? Áreas que fazem parte de dois ou mais sistemas ou disciplinas. Né? Da mesma forma, tem aqueles transdisciplinares, que atuam em várias disciplinas simultaneamente, né? E assim por diante. São todos conceitos decorrentes, né, da visão de sistemas. Bom, isso é uma parte, né, do uso dos sistemas. Um outro uso da teoria de sistemas aquela feita pela engenharia e pela ciência da computação, que é a composição, né, de elementos. Tá? A partir. Uma coisa é a ciência ir decompondo, né, e analisando partes cada vez menores. Né? O outro é a parte da criação de coisas que não existem na natureza, que é o que a engenharia faz e que a computação também faz. Né? Então, qual a técnica nesse caso? Você vai criando componentes, né? E através desses componentes, você vai montando esses componentes, vai relacionando esses componentes, e a partir desses componentes vai criando uma camada cada vez maior, né? E você vai gerando sistemas
cada vez mais sofisticados, cada vez mais complexos, tá? Então, quem usa diretamente esse paradigma de sistemas é a orientação a objeto, né? Você sabe que ele, na programação, você vai criando os objetos, né, as classes, e a partir dessas classes você vai criando outras classes que compostas por essas classes que você vai construindo. Então, em qualquer linguagem de orientação a objetos, você tem alguma coisa básica, né? Tem a biblioteca básica de funções básicas ou de objetos básicos. A partir dali você vai compondo, você é obrigado a estudar, né? Pelo menos a biblioteca mínima, né? E a partir daí você vai compondo camada por camada, né, de softwares cada vez mais sofisticados, tá? Então foi só a partir dessa visão de sistema, tá, que foi a criação da linguagem orientada a objeto, foi na década de 80 para 90, mais ou menos, né? É recente, né? Se você analisar sob o ponto de vista do tempo, que começou a ser aplicado de uma forma sistemática essa teoria de sistemas para dar a capacidade da gente construir softwares cada vez mais complexos e sofisticados, tá? Então, vocês viram que a teoria de sistemas é usada de uma forma diferente, tanto para a engenharia, da engenharia e pela ciência, tá? Um trabalha na decomposição e outro trabalha na composição de elementos, tá bom? Bom, uma pausa importante aqui é de onde que vem essa teoria de sistemas, né? É uma teoria que vem na década de 40. A primeira pessoa que formulou essa teoria de sistemas chama-se von Betalanffy, né? É interessante saber que ele é de uma área muito que não é da computação nem da engenharia, né? Que área vocês pensam que ele é? Inclusive, ele escreveu esse livro aqui, ó, Teoria Geral de Sistemas. É um livro muito importante, né? Tem muito impacto. Existem universidades que têm, pela própria característica transdisciplinar da teoria de sistemas, tem várias universidades que têm disciplinas específicas, uma disciplina específica na área de teoria de sistemas, tá? Seria uma coisa importante, talvez, para a nossa universidade, mas infelizmente não temos massa crítica, né, para fazer essa disciplina. Massa crítica de professores, tá? Então, esse é o von Bertalanffy, esse é o livro dele, tá? Deixa eu ver a primeira edição dele. Bom, isso aqui já é uma edição de 1969. Tá? Mas a teoria dele é 1900 final de 1940, né? Tá? Um livro interessante e é editado até hoje, né? Claro que ele já faleceu, mas essa edição, eu nem sei, isso aqui está em 68, 69, não sei se foi atualizado mais tarde, tá? Bom, enfim, só para explicar, ele é biólogo, né? Era biólogo, tá? Então imagina que estranho, né? Então, um biólogo que formulou essa teoria de sistemas, tá? Não era nem filósofo, se bem que hoje é trabalhado muito na área de filosofia, né? Trabalha muito esse conceito. Então ele era um biólogo clássico e analisava, né, os pássaros, por exemplo, tá? E aí ele começou a reparar que o pássaro, não adianta estudar só o pássaro, né, como um biólogo clássico fazia, né, que é analisar o tamanho, a característica da asa, a, do bico, né, como o Darwin fez, né, ele percebe que a ave ele é parte de um sistema ecológico, na verdade, né, uma coisa muito maior. Então, o que ele come depende, né, do ambiente que ele está, porque depende da comida disponível, a forma dele mesmo animal, né? Mesmas características, a forma dele acasalar, a forma dele construir o seu ninho, tudo isso depende realmente do contexto do ambiente onde ele está, né? Então, e percebeu que para você entender realmente o elemento pássaro, você tinha que estudar os diversos outros elementos que compõem o sistema, o habitat dele, né?
a partir daí nasce a ideia de ecossistema, né? Da ecologia, dali nasce a ecologia. Então tem grandes implicações, essa teoria de sistemas tem grandes implicações, né? Não só disciplinar, como também sob o ponto de vista de como as coisas são importantes, como as coisas são interpostas na natureza, né? Interagem entre si. Bom, e isso é um papel importante também para a própria engenharia, né? A engenharia constrói coisas que não existem, né? A computação existe, constrói também coisas que não existem na natureza. Então, você tem que usar a teoria de sistemas também para esse processo construtivo, né? Lembrando que são partes, lembrando que também a característica dessas partes, a interação é um papel fundamental, porque é a interação que define o sistema e assim por diante. É por isso que uma introdução de sistema é relevante para a discussão de sistemas computacionais. Tá bom? Continuando, né? Tipos de sistemas. Tá? A partir da ideia de que sistemas tem vários tipos de sistemas. Tá? O primeiro tipo é os sistemas abertos ou fechados. Né? Essa definição é meio complicada, mas essencialmente é que existem sistemas, você tem as partes, né? Tá? Onde no sistema aberto, essas partes podem entrar ou sair do sistema. Tá? Isso basicamente é isso que define um sistema aberto ou fechado. No sistema fechado, né, as partes são que fazem, realizam a funcionalidade, estão compostos, né, de uma forma agregada e você não consegue tirar, fica tirando e pondo, né, elementos dentro deles. Tá? Um exemplo, o sistema respiratório é um exemplo de sistema fechado. Né? Agora, porque você realmente não pode, em princípio, ficar tirando elementos que compõem o sistema respiratório. Um sistema aberto, por exemplo, é uma classe, né? Uma classe, uma aula, por exemplo, você tem um professor, você tem os alunos, e os alunos podem entrar e sair, né? Quer dizer, tem alguns elementos fixos, que é o professor, tem outros elementos que são as aulas, né? Que também é parte do conceito, né? Do sistema aula. Mas os alunos, por exemplo, podem entrar e sair desse sistema. Tá? Então, é um sistema semi-aberto, digamos assim. Né? Estável e dinâmico, né, tem a ver com uma característica dessas partes serem estáticas, né, no sentido de serem de características funcionais, tá? E dinâmicas quando ele muda com o tempo. Tá? Pode sofrer mudanças, né? Adaptativo ou não adaptativo é uma outra discussão importante, né? São características de alguns sistemas, né? Que no instante que você cria a ideia do ambiente, tá? Ele cria uma relação com o ambiente, tá? E como é que é essa relação? Ele se adapta quando o ambiente muda, ele se adequa a esse ambiente. Então essa é a questão em que você discute sistemas adaptativos ou não adaptativos, tá? Tempo permanente e temporário quanto o tempo de existência desses sistemas. Alguns sistemas existem temporariamente apenas. Né? De maneira geral, né, a parte biológica, a maioria dos sistemas você pode considerar como sendo temporário, dependendo da dimensão do tempo que você usa. Tá bom? E última, quer dizer, não é última, mas porque tem muito mais elementos, né? Tem muitos tipos de sistemas. Um último exemplo que nós citamos são sistemas simples e complexos. Sistemas complexos não é necessariamente um sistema, a gente vai definir melhor mais à frente, mas não é necessariamente um sistema simples e sistemas complicados. Tá? Sistemas complexos é uma área muito importante, né, dentro da ciência, dentro da filosofia principalmente, e muita gente confunde sistemas complexos com sistemas complicados. Tá? Sistemas complicados são sistemas que inerentemente têm muitos componentes, cuja relação não é explícita, né? Cujo comportamento é muito difícil de você tentar modelar, ou tentar formular, ou tentar estabelecer, né, uma lei de comportamento. Por isso se chama de complicado. Mas não necessariamente é complexo. Tá? Então vamos avançando na discussão, a gente vai ver o que é um sistema complexo, tá bom?
mas tem a ver realmente com quantidade de elementos e também a relação entre, o tipo de relação entre esses elementos. Então, uma discussão entre sistemas adaptativos é uma discussão se um sistema simples pode ser adaptativo ou não. Tá? Para quem fez o IAR, por exemplo, conhece a teoria de controle. Né? A teoria de controle clássica, você tem sistemas realimentados com feedback ou sem feedback. Tá? Aí você pode dizer que são sistemas relativamente fáceis de modelar. Tá? Então, às vezes é adaptativo, um sistema de controle que é adaptativo dentro de uma faixa, dentro de determinadas características, e isso pode levar que alguns sistemas simples podem ser adaptativos também. Tá? Mas, de maneira geral, do ponto de vista mais sofisticado, em termos de adaptação, usando o termo do ponto de vista mais ecológico, né? Sistemas biológicos que se adaptam ao ambiente, normalmente a característica de adaptação é reservada para sistemas complexos, ou seja, somente sistemas que possuem natureza complexa teriam esse atributo de adaptabilidade. Tá? Alguns conceitos importantes, né, interessantes envolvendo a discussão da adaptabilidade. Você vai adaptar significa alterar, né? Você vai alterando sua composição, sua estrutura interna, para ir se adequando ao ambiente. Mas à medida que você vai adaptando, será que você não vai perdendo a sua identidade? Né? Quer dizer, um sistema que vai adaptando ao longo do tempo, né? Você chama de sistemas eventualmente adaptativos, evolutivos, né? Você vai evoluindo. Mas será que, dado o tempo necessário, evolui tanto que o sistema original passa a ser bem diferente do sistema futuro, né? Sistema pós-evolução. Tá? Então, as características às vezes mudam muito. Então, essa é uma outra discussão, se um sistema, quando é muito adaptativo, se ele perde a identidade original ou não. Tá? Você pode, será que eu consigo manter esse sistema com o mesmo nome ou não, né? Com a mesma identidade? Tá? Então, sistemas evolutivos são sistemas que vão se adaptando e tentam maximizar a sua efetividade, né? Eficiência na adaptabilidade. Tá? Sistemas especializados, né, são sistemas que se super adaptaram ao meio ambiente. Tá? A gente não pode esquecer que sistema realmente tem tudo a ver com o ambiente, tá? Por definição. Tá? No instante que você faz o recorte daquela função, automaticamente você está criando o interno e externo. E isso implica que todo o sistema existe uma necessidade de ter uma interação. Então, tem algumas discussões teóricas dizendo a ideia de que existem sistemas isolados. Né? Conceitualmente, o único sistema isolado no mundo talvez seja o próprio universo. Isso se não existir nada fora da casca do universo. Né? Tá? Então, porque conceitualmente é impossível você ter alguma coisa, né, algum sistema que não interaja com o seu meio ambiente. Tá? E isso implica, né, que essas coisas estão sempre se adaptando, se adequando, né, internamente e externamente. Tá? Então, especializados são sistemas que se adaptaram para ter a máxima efetividade naquele ambiente. Isso é um perigo, né, porque no fundo, um sistema altamente especializado significa que se o ambiente mudar rapidamente, ele não vai conseguir se adequar ou adaptar-se a novas condições. Tá? Seria o exemplo clássico seria o urso panda, né? Super especializou-se em comer somente aquelas folhas de bambu. Né? No instante que aquele bambu deixa de existir, ele morre de fome. Tá? Porque ele só come aquilo. Então é a máxima eficiência, mas isso foi uma evolução natural, porque como o bambu não é muito nutritivo, né, se você não se especializasse o seu organismo para aquele alimento, ele também não sobreviveria naquele habitat. Tá?
É isso. Bom, discutimos o que é sistema e vamos para o sistema de informação. Sistema de informação já é uma coisa que vocês já estudaram, né, em natureza da informação. Então, o que é um sistema de informação? Basicamente, é um sistema cujas partes hardware, software e pessoas, tá, que compõem o sistema de informação, e a função é gerar ou tratar informações. Tá? Interage com o ambiente externo também através de interfaces. Então, forma de interação com o meio ambiente, né? Já esse sistema, na verdade, não é necessariamente sistema de informação, interação numa função reativa, que ele reage à entrada, um sistema realimentado, ele vai analisando a saída para adequar-se à entrada, e um processo interativo, né? Você vai interagindo com o ambiente para acertar as suas características. Assim, temos diagrama, né? Então, software, hardware, pessoas, tá? Entra e sai informação, por definição, né? Como é um sistema que trabalha com informação, as interfaces são de informação, tá? Então, o modelo simplificado é a entrada de dados, processamento e saída de informações, né? Esse é o modelo que vocês cansaram de ver, né? Desde a primeira aula de bases computacionais, né? O modelo mais sofisticado aqui, ele inclui não só o processamento, mas também inclui o banco de dados aqui, né? Ele tem uma retenção de dados passados, tá? Como um banco de dados. Pessoas como parte do sistema, é importante lembrar, né? Por que tem pessoas aqui dentro? Porque normalmente, dentro de um sistema de informação, as pessoas são parte desse sistema, tá? Não só como usuário do sistema de informação, tá? Mas também como responsáveis pela especificação do comportamento do sistema de informação, ou seja, ele tem um papel fundamental em dar as principais características funcionais desse sistema. Muitas vezes ele é parte do sistema, parte operacional do sistema, porque do sistema de informação, porque, por exemplo, imagine um sistema financeiro onde você vai fazer uma análise de crédito. Então, a maioria dos casos, 90% dos casos, o próprio software, o algoritmo, né, consegue ir com um banco de dados, com dados vindo de outras unidades, né, sei lá, uma empresa de análise de crédito, o Serasa da vida, você tem condições de fazer um algoritmo para resolver, né, se dá crédito ou não. Tá? Então, a saída desse sistema é um crédito. O que vai ser o hardware, e o banco de dados, o disco necessário para fazer, executar esse programa, né, para gerar esse resultado. Mas tem uns 10% dos casos que são complicados de resolver. Tá? E não compensa fazer um programa para fazer isso, porque pela própria diversidade e complexidade inerente a esse processo de avaliação. Tá? Por exemplo, você está comprando um iate e a pessoa que quer comprar esse iate é uma pessoa que tem dinheiro na conta, vocês têm como checar isso, mas ele está com a ficha negativa porque não brigou com a empresa telefônica, por exemplo, né? E está com o nome sujo lá no Serasa, né? Está com a ficha. Você analisa o problema, o cara está devendo R$ 100, né? Está devendo R$ 100 porque não quer pagar, porque está brigando com a Vivo, por exemplo, que não quer pagar a conta porque ele acha que veio uma conta injusta. Não sei se aconteceu com vocês, né? Mas costuma acontecer muito. E aí ele ficou com o nome sujo, né? Mas está brigando na justiça e tal. Será que devemos negar? O sistema automático, a ficha no Serasa já rejeita o crédito. Mas será que devemos negar mesmo? Né? Afinal de contas, ele não está comprando uma coisa pequena, ele está comprando um iate, né? Tá? E aí é mais correto você colocar uma pessoa, né, para analisar esse crédito, né? Não só pela característica excepcional, como também pelo valor envolvido, né? E você tentar programar isso é muito complicado, tá? Então deixa o software resolver, né, software e hardware resolver 90% dos casos, e você põe uma pessoa para realizar a mesma tarefa, né, do sistema,
computacional, mas com um discernimento humano no meio. Então, ele vai fazer exatamente o mesmo papel. Vai pegar os dados, analisar e gerar um resultado, né, que o sistema computacional iria gerar de qualquer forma. Mas, por ser muito complicado, né, ou ser muito difícil fazer um programa para fazer esse papel, resolveu deixar uma pessoa fazer isso. Tá? Então, essa pessoa, esse gerente que está executando um algoritmo também, se você analisar do seu ponto de vista computacional. Né? Então, o ser humano é um hardware, né, e está executando um algoritmo. Você precisa programar essa pessoa. Como é que você programa essa pessoa? Entregando para ele um manual de coisas que tem que fazer, treiná-lo, né, tá treinando no algoritmo, e checar, né, se está executando corretamente esse algoritmo, de vez em quando dando uma olhada, né, para ver se o algoritmo não se corrompeu, né, no meio do caminho. Tudo pode acontecer com o ser humano, né? Tá bom? Então, essa é uma visão realmente de um sistema de informação. Você vê o fluxo, vê a função, né? E você pode ter pessoas nesse processo, tá? Uma pessoa como elemento funcional tem entrada, processamento e execução, né? Tá? E as pessoas também como usuário desse sistema, afinal de contas, ele recebe informação, pode processar e gerar uma saída, né, como usuário. Pessoas como manutenção desse sistema, pessoas como operador desse sistema que mantém esse sistema funcionando. Né? Pessoas também como o próprio programador que vai colocar, vai alterar, dar uma dinâmica, né, nesse sistema. A evolução desse sistema depende, né, a capacidade de adaptação desse sistema de informação depende de pessoas que vão reprogramando, né, recodificando, vai gerando novos softwares, vai gerando novo hardware, incorporando novos hardwares para que o sistema continue existindo, né, o sistema de informação continue existindo e funcionando, tá bom? Não sei se deu para entender o papel. As pessoas são muito importantes, portanto, nesse sistema, né? Para quem vai seguir a área da computação, né, vocês serão as pessoas dentro desse sistema de informações. Aqui uma pausa para explicar um pouquinho o que é um sistema complexo. Né? Sistemas complexos, já comentamos, né? Não são simplesmente sistemas grandes ou sistemas complicados. Né? Não existe uma definição consensual sobre o que são sistemas complexos, né? Mas existem algumas características comuns apresentadas por tais sistemas, que a maioria dos pesquisadores concorda. Uma outra abordagem para a definição de sistemas complexos é através de exemplos de sistemas onde a maioria dos cientistas concorda que sejam complexos. Né? Então, uma coletânea de algumas definições. Um sistema composto, o que são os sistemas complexos? Um sistema composto de um grande número de entidades, pessoas ou agentes que interagem entre si, se bem sistemas, né? Cuja compreensão necessita do desenvolvimento de novas técnicas como modelos não lineares e simulação computacional. Vamos lá. Né? Quer dizer, essa é uma visão de ciência, porque tenta entender, é isso? O sistema complexo também pode ser usado para ser criado, né, novos sistemas. Um sistema complexo que pode ser analisado através de seus muitos componentes interrelacionados, onde o comportamento de cada um, né, depende do comportamento dos outros. Então, isso tem muito mais a ver com sistema dentro de sistemas. Né? Uma coleção de objetos interconectados, até aí é sistema, né, que apresenta fenômenos emergentes. Isso é uma coisa interessante. Tá? A gente vai discutir mais à frente o que é um fenômeno emergente. Complexidade desorganizada. Né? Então, uma complexidade pode ser desorganizada. Parece que é uma definição, né, de que é uma complexidade. Toda complexidade, todo sistema desorganizado é um sistema complexo. Não é bem verdade, tá? Um conjunto com um grande número de partes, cada parte com um comportamento de grande variabilidade e, eventualmente, até aleatório, pode resultar em sistemas com propriedades que podem ser compreendidas através de métodos estatísticos e probabilísticos. Por exemplo, né, partículas de gás contidas em um recipiente. Tá?
Essa é uma junção interessante, né, entre a parte de filosofia que envolve a questão de sistema, tá, com a física, com a termodinâmica e com a própria teoria da informação, tá. Então, apesar de que você não conseguir, veja um exemplo interessante dessa teoria dos gases, né. Apesar de você não conseguir dizer qual é o comportamento de cada molécula dentro, né, daquele ambiente, né, você consegue medir o comportamento do conjunto. Tá? Eu consigo medir o comportamento, qual é a temperatura daquele conjunto, consigo medir a pressão daquele conjunto, consigo medir o volume desse conjunto. Tá? Então, são medidas macros daquele sistema. Eu consigo avaliar o sistema, apesar de não saber exatamente, né, o que cada átomo lá dentro está fazendo, qual a trajetória que está percorrendo, qual a força que está fazendo em cima da parede daquele recipiente, que seria a pressão, né? Tá? Complexidade organizada. Um conjunto de partes cujas interações não são aleatórias, mas correlacionadas, de tal forma que resultam em propriedades emergentes, sem um direcionamento central e sem relação com propriedades individuais das partes. Um exemplo é uma rede social, né? Ou então uma colônia de insetos, por exemplo, né? Tem interações, essas interações não são aleatórias, mas tem um relacionamento entre eles, mas resultam em algumas propriedades do conjunto. Da mesma forma que o conjunto de gases, né, que tem movimentos aleatórios e desorganizados, resulta num comportamento, né, mensurável do conjunto, aqui também você tem um conjunto, né, que tem atividades organizadas, mas que também resulta em comportamentos, né, é, do conjunto, sem precisar ter um elemento central que oriente esse comportamento. Né? E não tem a ver também com a propriedade individual. Tá? A molécula do gás tem uma propriedade, mas o conjunto forma uma outra propriedade mensurável, que é a pressão, né, temperatura e volume, por exemplo. Tá? Então, algumas características principais de sistemas complexos, não necessariamente presentes em todos os casos. Né? Propriedades emergentes, é o que foi mais comentado, comportamento coletivo, auto-organização, evolução e adaptação, isso é uma característica muito comentada, né, em sistemas complexos, formação de padrões, dinâmica não linear. Tá? O que é a dinâmica não linear? Ele tem eventualmente tem umas capacidades, que ele tem um determinado comportamento, mas a partir de um certo ponto, a partir de um certo threshold, né, que chama, né, um limiar, ele passa a ter um outro comportamento. Né? Quer dizer, a característica do comportamento dele vai variando de acordo com alguns limiares, alguns elementos de entrada ou internos também. Aliás, o que é uma propriedade emergente, que foi comentado muito, né? É uma propriedade que aparece, ele emerge a partir daquele conjunto. Né? O fato de estar interconectado, ele gera essa propriedade. Tá? Então, os sistemas complexos é muito citado, né, no caso do cérebro humano, por exemplo. Tá? Então, o cérebro humano, todo mundo estudou a exaustão, cada um da característica do sistema nervoso, né, do seu neurônio. Você deve ter visto isso em Natureza da Informação. Né? Então, você tem um neurônio, você sabe o que é uma sinapse, você sabe o que é um axon, você sabe como é que eles se conectam, como é que é propagado o impulso, né? Tudo isso, quer dizer, você sabe em detalhes, né, como um neurônio funciona. A exaustão, você sabe até quais tipos de neurônios existem, né? E, no entanto, o fato de você estudar exaustivamente o neurônio, você não consegue chegar, a partir do neurônio, chegar, né, na mente, né, o conceito de mente, né? As características psicológicas, por exemplo, você não consegue chegar nas modelagens psicológicas, por exemplo, que o Freud fez, né? Chegar no ego, no id, no superego. Você não consegue, a partir da mente, definir o que é uma consciência, o que é consciência, né? Tá? O que é uma
identidade, todos esses elementos que não só psicológicos, mas também envolve a filosofia, né? A filosofia questiona o que é o conceito do self, da consciência, né? O que significa uma identidade, né? Você sabe que alguns animais têm essa consciência, né? Que é a consciência de existir. Outros não, né? A consciência do self, tá? Tem alguns experimentos interessantes, né? Para provar que existe esse conceito. Então, outras características de propriedade emergentes, né? Outro exemplo são aqueles colônias de insetos, né? Que trabalham coletivamente. Então, uma abelha individualmente, ou uma formiga individualmente, tem uma capacidade bastante limitada, né? Em termos de neurônios, em termos de comportamento também, né? E, no entanto, quando você junta essa colônia, ele cria alguns comportamentos interessantes, que a gente chama de comportamento emergente. Ele cria uma inteligência diferente da inteligência do indivíduo. Né? Chamamos isso de inteligência social. Né? No caso do ser humano, é provado que a inteligência social ele cai, né? Tá? Não é a média da inteligência dos indivíduos que compõem, mas é uma outra discussão. No caso dos insetos, tem uma inteligência que sobe, né? E permite que essas colônias, né, de insetos tenham alguns comportamentos muito interessantes. Então, se um indivíduo, a abelha ou formiga, individualmente não consegue se adaptar, por exemplo, mas a colônia consegue, né? Então, uma chuva, por exemplo, cai o galho onde estava a colmeia, então a colmeia tem um desastre, mas ele consegue sobreviver, né? Apesar de ter perdido, suponho que perca 90%, né? Dos indivíduos, né, daquela colônia, mas ele consegue se adaptar, consegue se migrar para outro lugar. Então, cria-se, né, aquele conjunto cria um comportamento que possui uma inteligência, né, capaz de se adaptar, de ter uma resiliência, né, capaz de evoluir também, né, à medida que muda o ambiente, ele vai se adaptando, vai se evoluindo também. Tá? Isso é uma característica criada pela colônia. Tá? Então, existe uma inteligência do conjunto e que é diferente da inteligência do indivíduo. O fato de você estudar a formiga individualmente não permite que você obtenha os dados de comportamento da colônia. São coisas diferentes. Tá? Então, para você entender como a colônia funciona, você tem que estudar a colônia, não adianta estudar só a formiga. Tá bom? Então, essas são as principais características, né, de sistemas complexos. Tá? Então, o que significa isso? Que a abordagem científica de fazer uma imersão em profundidade, nesse caso, não serve. Né? Então, usar a teoria geral de sistemas na forma original, você não consegue estudar, né, o comportamento como um todo, tá? Porque ao estudar um elemento que compõe esse sistema. Tá? Isso é uma coisa importante. Tá? É o motivo pelo qual sistemas complexos é uma área muito interessante, muito importante. Inclusive, é o conhecimento considerado uma área de estudo futura, né? Onde você no futuro não, estamos já, né, estudando isso há várias décadas, né? Que a ideia de realmente estudar, né, esses fenômenos a partir de uma ótica de sistemas complexos. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Bom, relacionamento entre as partes, rede de relacionamentos são dinâmicos, muitas vezes, nesses sistemas complexos. Tá? O próprio tipo de relacionamento, né? Relacionamentos não lineares, né? O efeito pode não ser proporcional a uma causa. Tá? Uma pequena perturbação pode causar um grande efeito, né? Um efeito proporcional ou nenhum efeito. Tá? O cérebro tem isso também, né? As sinapses normalmente tem uma coisa chamada threshold, um limiar que gera o impulso. Tá? Relacionamentos com memória, né? Efeito depende das entradas anteriores. Relacionamentos com realimentação, feedbacks, ou loop. O efeito de um elemento é colocado de volta, né? Como entrada para o sistema. Tá bom? Feedback é um fenômeno importante. A complexidade e a teoria do caos, né?
Muitos tentam associar a teoria do caos com a complexidade, mas são coisas diferentes, tá? Então, a teoria do caos é uma área mais da matemática, né? Pequenas variações iniciais resultam em grandes diferenças, né? Efeito borboleta, tá? Então, são sistemas até matemáticos, né? Altamente dependentes das condições iniciais. Então, você tem, por exemplo, um número de 10 dígitos, mas você mudar um pouquinho, né, o dígito inicial, ele provoca grandes alterações, né? Tem vários exemplos, né? O pêndulo duplo articulado e o desenho que ele forma, ele é extremamente dependente das condições iniciais, tá? Ele depende das condições iniciais, ele é determinístico, porque eu consigo calcular, mas imprevisível, né? Porque por causa do número grande, né, de interações e de possibilidades. Quanto que a complexidade, além da sensibilidade às condições iniciais, depende também do histórico de eventos que ocorreram no sistema, né? Tá? Então, sistemas caóticos é considerado um sistema subconjunto dos sistemas complexos. Sistemas complexos é mais abrangente, tá? Bom, alguns exemplos reais, já comentamos, né? Colônia de formigas, economias humanas, estruturas sociais humanas, sistemas nervosos, células e seres vivos em geral, no conjunto, né? Na relação entre sistemas de seres, infraestrutura de energia e comunicações, né? É a própria internet, porque o número de interações é muito grande, né? Muitos sistemas que nos interessam para análise e estudos são sistemas complexos, né? Construímos muitos sistemas complexos, como aeronaves e softwares, né? Usamos essas propriedades. Porque se você estuda uma aeronave, por exemplo, né, são muitas partes, né? E estudar, por exemplo, um pedaço de uma asa, você não consegue, a partir do pedaço da asa, determinar o comportamento daquela aeronave geral, né? O desempenho dela, né? Todas aquelas características de navegabilidade, desculpe, de voo, né? Padrão de voo, desempenho de voo, você não consegue tirar essas conclusões a partir do estudo parcial dessas partes, né? Das partes que compõem a aeronave. Tá? É a composição, é o conjunto que gera esse comportamento que é único, na verdade, tá? Que é mensurável. O software é a mesma coisa, né? Tá? Não só o programa, como também os dados, né? Pequenas alterações nos dados podem gerar grandes alterações na saída. Sistemas auto-organizáveis também são parte de sistemas dos sistemas complexos, tá? É definido como um sistema que muda sua estrutura como resultado de suas experiências e meio ambiente. Então, sistemas são sistemas adaptativos na sua essência, tá? E tem um papel muito importante, o feedback, né? E a sua capacidade de adaptação ao ambiente, tá? Então, a adaptação é pelo aprendizado, informação acumulada pelo histórico, é uma característica emergente, né? A emergência no sentido de emergente, tá? Não existe um controle central para isso. Padrões de sistemas complexos surgem através de interações simples entre diversos entes, né? Então, nesse caso, a inteligência do todo é maior que a soma da inteligência das partes. Eu falei que no caso do ser humano, a inteligência coletiva ela é menor, tá? Só para explicar, né? Isso tem um histórico antigo, tá? É uma pessoa chamada Gustave Le Bon que estudou esse fenômeno 100 anos atrás, tá? Ele foi a primeira pessoa, né, a criar o conceito de multidão. Multidão no sentido de ter um comportamento da multidão, que é diferente do comportamento do indivíduo. Então, ele deu nome a essa unidade coletiva. Tá? E a multidão tem algumas características, uma das coisas que realmente é um grupo que tem que ter uma espécie de um sistema de comunicação, né, único. Você não cria uma multidão com pessoas que falam línguas diferentes, por exemplo. Né? E o grau de acoplamento, o grau de coesão dessa multidão depende muito mais do ambiente, das condições ambientais ou não. Basicamente é o seguinte, significa que as pessoas se juntam mais quando existe alguma coisa, algum perigo ou alguma coisa
o contrário, não necessariamente perigo, né, mas coisas boas também podem fazer com que essas pessoas agreguem, né, através do interesse comum, né, nessa coletividade. Então, por exemplo, um show de música, por exemplo, as pessoas agregam um determinado interesse, né, e criam uma multidão. Tá? E esse multidão normalmente ele fala, né, que a inteligência do resultante, a inteligência da multidão, né, ele é mais baixa porque todos que participam, né, desse coletivo é obrigado a ter um padrão, né, a baixar o característica individual, isso inclui a sua própria inteligência individual, né, para se adequar à inteligência do conjunto, para você continuar sendo parte daquele conjunto. Tá? Bom, e isso explica, por exemplo, que porque muitas coisas que você não faria sozinho, individualmente, né, você consegue fazer quando é no coletivo. Né? Ele dá um exemplo muito grave, que é por exemplo, é o exemplo do linchamento. Né? Você sozinho não jamais ia matar alguém, né? Mas no coletivo, né, quando aquela multidão se enfurece por alguma coisa ou direcionado, né, de alguma forma, ele comete algumas coisas terríveis, né, como linchamento, ou matar alguém, né, no calor do conjunto. Mostra também por que o comportamento de uma torcida, né, organizada, que no fundo vai lá para se divertir, mas acaba criando esse comportamento extremamente agressivo, né, por esses fenômenos, né, da multidão. Então, esse é um sociólogo que estudou e criou, né, esse conceito, né, de estudar a multidão não pelos seus indivíduos, mas pelo comportamento do conjunto. Tá? Então, nem sempre, né, nos sistemas auto-organizáveis, não necessariamente a inteligência toda é maior que a soma das partes, tá? Não é para ser pessimista, viu, gente? Mas o ser humano tem suas características interessantes também, tá? Então, insetos sociais, por ter apenas uma centena de neurônios, no entanto, as organizações de insetos são capazes de maravilhas arquiteturas, elaborar sistemas de comunicações resistentes a intempéries e natureza, né? Sistemas auto-organizáveis, ausência de controle central, no caso das multidões também. Existe uma ordem global, quer dizer, uma emergência de comportamento inteligente, redundância, né? A perda do indivíduo normalmente não implica, justamente por não ter um controle central, a perda do indivíduo não tem efeito no conjunto. Adaptação, né? E uma coisa que é comum nesses sistemas complexos são as redes, quer dizer, existe uma necessidade de uma interação. E o estudo dessas redes, se deve ter visto isso naquela disciplina que também é comum, comunicação em redes, né? Tá? Existem uma rede que são redes, né, que são tipicamente redes utilizadas por sistemas complexos, tá? Chama de redes complexas não porque a rede em si seja complexo, mas porque ele é um elemento fundamental em sistemas complexos, tá? Então, várias topologias, né? Sistemas complexos naturais frequentemente possuem tais topologias. A teia alimentar, né? A cadeia alimentar, a presa e predador, são diversos camadas, né? Porque você tem uma relação, uma cadeia extremamente longa, né? Começa eventualmente até do plâncton para até chegar no predador máximo, né? Colaboração entre cientistas, né? São cores, usando cores e conexões, você cria esses clusters que chamam, né? Esses conjuntos que são interconectados entre si e interconectados entre eles, entre os clusters também. Esse é um exemplo, né, da modelagem da internet, né, com seus nós e vértices. Né? A gente enxerga algumas concentrações, mas grandes concentrações nessas conexões. Tá? Então, basicamente, é um desenho de um sistema complexo.
Tá? Forma a espinha dorsal de sistemas complexos. Cada sistema complexo é uma rede de interações entre um grande número de elementos pequenos. Algumas redes são geométricas ou regulares em espaços de 2D ou 3D. Tá? O fato de ser regular, o fato de ser uniforme, não quer dizer que essa rede aparentemente não é complicada, né? Porque é regular e uniforme, mas isso não quer dizer que não tenha os atributos complexos. Tá? Mas normalmente uma rede complexa, você não precisa ter uma topologia muito sofisticada. Né? No caso dos insetos, basta basicamente uma interconexão um para um. Né? São feitas de várias conexões um para um. Outras contêm conexões de longas distâncias ou não, né? Ou podem ser espaciais ou não, né? Compreender o sistema complexo requer quebrá-lo em partes e depois remontá-lo, né? Redes são a ferramenta adequada para esta função. A caracterização da anatomia das redes ou topologia das redes é importante porque, em geral, a estrutura afeta a função. Tá? A estrutura de redes sociais também é caracterizada, né, pelo clusters, né, o pessoal que estuda a rede social. Outras importâncias, né? A gente viu o papel do pessoal que estuda redes nos estudos hoje envolvendo a Covid, a pandemia, né? A transmissão de doenças, disseminação de fake news também, né? O pessoal que estuda essas disseminações através da teoria de redes, né? Tá bom? Estrutura de rede elétrica e internet também é importante para compreender as principais propriedades do conjunto, né? Bom, juntando tudo isso, né, analisando toda a parte de sistemas, né, sistemas de informação, vamos entrar então agora na parte de sistemas computacionais, tá? Que no fundo são sistemas de informação, tá? É um subconjunto de um sistema de informação, só que mais voltado, né, com o uso específico do hardware, ou mais voltado à arquitetura, né? E uma característica importante, né, que a gente quer destacar em sistemas computacionais, enquanto o sistema de informação é uma coisa mais genérica, né, de maneira geral, apesar de ter hardware e software, ele pode ser aplicado de uma forma do estudo geral, né, como uma rede social, por exemplo, como é que flui a informação. Mas no sistema computacional é bem mais restrito, né? Você está usando o CPU, você está usando o programa, você está usando o software, tem pessoas também, né? Mas você tem uma organização mais bem definida, tá? Uma organização que vem da própria arquitetura do computador, que vem também dos padrões já existentes, né? E algumas funções características do computador, né? Que já discutimos já, né? O computador é um conjunto de funções que é formado pelo processamento, né? Formado pelo dispositivo de entrada e saída que faz a conversão analógica digital, formado também pela função de armazenamento e comunicação. Né? Então, são 4 elementos funcionais que compõem o computador. Então, o sistema computacional é baseado em cima dessas funcionalidades. Então, ele é mais restrito do que um sistema de informação. Tá? Então, porque já tem uma estrutura pré-determinada ou pré-estabelecida. Tá? A forma de interligação, a flexibilidade e o grau, né, de acoplamento tem todas as características que dependem da necessidade e característica da aplicação. Você vai ajustar esses elementos da mesma forma que a gente viu, né, na discussão de sistemas paralelos, né, sistemas computacionais paralelos. As formas de interligação determinam também a arquitetura, né, do sistema. Uma coisa é a arquitetura do computador, né, que é necessário para criar as 4 funcionalidades que já discutimos, né? Então, a arquitetura do computador é para criar essa característica. Agora, a arquitetura do sistema de computação, tá? Que é uma camada acima, tá? Que você vai compor através do paralelismo e das conexões, a topologia de conexões, uma estrutura computacional, tá? É muito mais vinculado à aplicação, né? Enquanto o computador é uma coisa mais genérica, né, capaz de fazer, né, o processamento, tá? Que é uma infraestrutura para fazer com processamento, o sistema computacional já é um pouquinho mais sofisticado, né, e é voltado
Ele é montado, voltado para uma determinada necessidade, uma determinada aplicação. Tá? Isso envolve, portanto, uma composição envolvendo mais elementos, como o próprio sistema operacional, né? Mas o macro acaba sendo a aplicação, ou seja, o software aplicativo, tá? Então, que vai determinar qual a característica principal, né, dos diversos elementos e as diversas conexões, né, que vão determinar a arquitetura do sistema. Tá? Então, a arquitetura, portanto, tem diversos níveis aqui. Né? Então, a arquitetura do sistema, sistemas internos ou privados, baseada em rede local 1, sistemas externos. Então, a gente vai discutir essas características aí, tá bom? Bom, é importante que tenha ficado claro, né, tá, a necessidade da aplicação. É coisa que eu insisto desde o começo, né, que a aplicação é que determina as principais características, né, da arquitetura. Já tínhamos visto isso para o computador em si. Então, agora está vendo a nível de sistema, a característica da aplicação é cada vez mais dominante. Tá? Lembra no começo que a gente falou, né, que a função, que o sistema é definido pela funcionalidade, e a funcionalidade, na sua essência, é a aplicação. Né? Que funcionalidade é o comportamento, né, do sistema. Tá? E esse comportamento depende do uso da aplicação. Tá? Então, distribuidores internos. Eu acho que é melhor dar uma parada aqui. A gente vai entrar em mais detalhes e eu acho que não vou ter tempo de fechar esse tópico, tá? De sistemas computacionais. Mas falta pouco, tá, gente? Não é muito mais slides. E vou dar um foco maior, né, na discussão de sistemas computacionais na parte de fazer bater, né, entre a necessidade, né, e a característica da arquitetura. Tá? Isso vai ligar depois na outra discussão, uma outra parte da aula, que é a parte da avaliação. Como é que a gente avalia um sistema computacional? Tá? Então, aí entra em discussão novamente a questão de desempenho, a questão de eficiência e a questão de confiabilidade. São as principais características mensuráveis, né, de um sistema qualquer, incluindo o sistema computacional. Tá? Então, mas o que determina a característica principal do sistema computacional é a sua necessidade, essa função, essa funcionalidade ou aplicação. Tá? Então, o que a gente quer fazer é dar uma visão do sistema sob o ponto de vista da engenharia ou sob o ponto de vista da computação, que são que a gente é o profissional responsável pela construção desses sistemas. São sistemas que não existem na natureza, tá? Então, não é uma abordagem de fazer uma decomposição, é uma abordagem contrária de fazer a composição. Mas que composição? Como é que vamos compor isso? Quais são os elementos que eu vou usar nessa composição para criar um sistema capaz de atender a minha necessidade, a minha função, a minha funcionalidade? Esse é o objetivo principal dessa discussão. Tá? Quais são os elementos mais importantes, mais relevantes para isso? A gente já sabe, né, de antemão, que a característica computacional é o que vai ser utilizado, né? E já discutimos isso, né? A disciplina vem desde o começo no enfoque bottom-up, quer dizer, do elemento chaveador, né? Até os sistemas computacionais. A gente foi construindo, né, essa arquitetura. Vimos na prática como isso é feito também. Começamos discutindo uma estrutura interna de um microprocessador e evoluímos para uma arquitetura de um computador pessoal, por exemplo, principalmente a parte de barramentos e a padronização das conexões envolvendo os principais elementos, no caso, né? Tá? Elementos que compõem hoje uma arquitetura, né? Arquitetura padronizada de um computador que hoje, em cima de uma arquitetura padrão, uma visão padronizada de que é um sistema, inclusive do ponto de vista do sistema operacional, isso ele expande, né, em um sistema maior. Hoje, uma composição de um sistema essencialmente tem como elemento construtivo, né, a antiga arquitetura que evoluiu, né, do PC. Né? Ele é dominante hoje por causa do microprocessador. Tá? Então, o microprocessador foi evoluindo em termos de capacidade, né, e desempenho, a ponto de se tornar dominante,
né, como sendo o elemento principal, o construtivo principal, né, inclusive de supercomputadores. Tá? Então, esse é o ponto que a gente quer chegar. Agora, a gente monta, como é que monta isso, né? E a partir da montagem, como é que a gente avalia, tá? Isso é uma coisa importante. Não adianta montar se você não tem capacidade de avaliar, tá? Então, esses são o enfoque das nossas próximas aulas, nossas próximas discussões, tá bom? Então, eu não quero invadir mais, então eu vou encerrar a aula aqui, a gente continua na segunda parte, tá bom? Então, deixa eu interromper a gravação.